Olá, estamos começando mais um episódio do programa Entrevista-se. Esse é o último episódio da terceira temporada, então é a última vez que vamos ter conosco, que drama, hein? O Lucas Alvarenga, que ele é o coordenador de comunicação da Merciful Animals no Brasil, o Michael Nielsen, que é o gerente de voluntários mundial da Merciful Animals, e a Lana Hawks, que é consultora de estilo de vida vegano saudável, grande influenciadora vegana do Instagram, The Veg Voice. Decorei na última... Cada episódio no último episódio eu consegui falar tudo. Nesse episódio a gente vai falar sobre grandes resgates de animais que aconteceram no Brasil. A gente vai relembrar aqui alguns casos e também pedir a colaboração do nosso amigo Michael sobre os episódios que aconteceram por lá, que tiveram ou não a participação da Merciful Animals. Então, acho que até antes de tudo, a gente poderia começar falando com o Michael. Qual o grande resgate, tanto em número quanto como de aprofundamento na mídia, não sei se existe isso, o impacto midiático que esse resgate deu, de repente algum resultado, alguma coisa assim. Qual que é o maior resgate de animais que ele se lembra dos Estados Unidos, tendo ou não a participação da Merciful Animals? Yeah, Michael, what is the biggest animal rescued registered in the United States so far? With the quantity of animals rescued and also the impact in the media. Sure. So the biggest one that I believe I'm aware of is it was in California, and there's a great documentary called Turlock, which is about the rescue and where I think it was it was thousands and thousands of chickens that got rescued from a factory farm. I think that's the biggest one that I'm aware of. As far as what Merciful Animals, like we definitely do our best to get animals out when we do our investigations, but it's very hard. So from MFA, we're only able to get out, a few, when we can, if we can. Nos Estados Unidos, que ele se lembre, aconteceu na Califórnia, foi um resgate de milhares de frangos ou de galinhas. E com a Merciful Animals, infelizmente, é muito complicado resgatar animais durante as investigações, porque você não pode. Infelizmente, o investigador está lá registrando e o máximo que ele pode fazer é filmar e tentar expor isso para as pessoas que estão fora. Então, o que acontece é o resgate de poucos animais, de 1, 2, 3 por vez. E esse resgate que ele citou aconteceu em que ano? Ele chegou a citar ou não? What was the year of the big rescue in California? I want to say it was maybe like around 2010. 2010. Around there, 2011 2010. maybe. Yeah. But again, it was called Turlock. Is the name of the documentary. There was a farm sanctuary. I think the majority of the chickens went to a farm sanctuary called Animal Place, which was in Grass Valley, California. O resgate foi feito pela Farm Sanctuary, ou foram todos para lá. É um santuário extremamente conhecido, que no Brasil a gente conhece bastante o trabalho deles também. E eles que fizeram o resgate? Tem informações de Did they como foi rescue the animals or somebody else? I think it was a group, like different groups working together, and I don't remember exactly who led the charge, but it was a number of different groups. Provavelmente parecido com o que a gente teve aqui no Brasil, que a gente vai falar em breve, mas vários grupos diferentes ajudaram. Na hora crítica acaba que não tem uma assinatura, né? Mas a última coisa sobre esse resgate, que eu fiquei curioso em saber, se foi o grupo invadiu o local e começou a resgatar, foi eventualmente um acidente que deixou esses animais na rua, como que foi isso? What was the thing? How did they get into the farm, factory farm? Was it an accident or what was it? Yeah, if I remember correctly, it was a natural disaster. I think it was some kind of storm that came through and just destroyed the factory farm, and there was just. And how did the companies react to that?
I think they were ready and willing to just kill all the animals. You know, at that point, it doesn't. The profitability, you know, goes down. It's just not worth it for them to go in and rescue these birds. It's just cheaper to bring in people that can just kill them by the thousands. And I think the group saw that and they said, hold on, we'll come in and rescue as many as we can. And it was, you know, thousands and thousands of chickens got rescued, but I do know that many thousands died as well. Então, foi... O ano 2010. O ano 2010, a causa foi uma tempestade. E infelizmente, felizmente as empresas não teriam lucro com isso, então eles iriam matar os animais e provavelmente descartar isso, simplesmente como eles gostam de usar o termo, descartar os animais, simplesmente matar da forma menos custosa possível. E acho que isso provavelmente facilitou, né? Deve ter facilitado a atuação dos ativistas para resgatar esses milhares de animais para levar para o santuário. Né? Sim, aqui no Brasil acontece muito isso, principalmente em época do verão, aí no interior de São Paulo, aqui tem uma cidade que tem muitas, tem bilhões, acho que tem 25 bilhões de galinhas, numa cidade de poucos milhares de habitantes. Quantos? Eu acho que tem 25 bilhões, uma coisa assim. Bilhões, o número de galinhas, Porque frango, eles são mortos aos bilhões também, mas eu vou pesquisar direitinho e vou colocar na descrição do vídeo. A cidade chama-se Bastos, no interior de São Paulo, perto de Marília, e é uma cidade conhecida assim como produtora, acho que deve ser o maior produtor de ovos do Brasil. Então, e sempre que acontece uma onda de calor muito forte, normalmente é calor, porque lá é uma região quente, mas tem outros desastres naturais também que podem acontecer. Mas sempre que acontece isso, morrem assim 300 mil galinhas. Aí passa na televisão, morreram, o produtor, o prejuízo do produtor é tanto, assim, em nenhum momento passa pela cabeça do jornalista falar que são 300 mil vidas perdidas. Sempre é um número... Por isso que eu falo que tem que resgatar a humanidade primeiro, antes de resgatar o animal, né? Exato, O animal só vai ser livre mesmo quando resgatar o ser humano. Qual foi o maior resgate brasileiro de que você se lembra? E também depois a gente pergunta para o Lucas. Eu lembro dos mais recentes, né? Acho que as pessoas também lembram dos mais recentes, das porcas do Rodoanel, que vocês participaram também. O dos Beagles, né? Acho que foram os que mais tiveram evidência, o que mais fizeram a população pensar na questão animal, eu acho. Que, para quem não está familiarizado, a gente até já falou assim, rapidamente desse resgate das porcas, mas agora a gente pode adentrar um pouco mais ao assunto. Eu não me lembro muito bem a data, mas acho que foi agosto de 2015, se eu não me engano. Vai estar também aí na descrição do vídeo, a data exata, mas um caminhão de porcos tombou, né, no Rodoanel, aqui perto da cidade de São Paulo, e muitos animais morreram no acidente. E isso acontece o tempo todo, na verdade. Mas a diferença desse caso é porque a cobertura da Rede Globo estava ali, acho que, não sei se por acaso, e mandaram um helicóptero para lá e carros por terra. E começaram a passar isso ao vivo. Então mostrava no Jornal da Manhã, no Bom Dia Brasil, acho que era, mostrava os porcos gritando e o repórter na frente falando. Então foi uma coisa que chamou muita atenção. E aí muitos ativistas começaram a ir para o local e aí ganhou a dimensão que acho que a maioria das pessoas já sabe como foi, né? Realmente foi. E até hoje, algumas dezenas dessas porcas, que depois descobriu-se que eram porcas e não porcos, eles estão num santuário no interior de São Paulo também, São Roque. Da Cíntia, né? O Terra dos Bichos, chama o santuário. E até hoje tem muitos animais lá que nasceram lá. Então, por que isso aconteceu? Porque eram porcas que estavam prenhes ou prenhas, não sei como diz. Mas elas estavam grávidas indo pro matadouro, coisa que é proibida no Brasil também. Elas estavam, inclusive, com leite e tudo mais, e chegaram já grávidas no santuário, deram à luz por lá. E tem muitos animais que nasceram dessas porcas. Então foi um resgate, foi o grande resgate mais recente, né, no Brasil. E você se lembra onde que você estava e como você recebeu a notícia? Você viu pela televisão? Você já estava acompanhando? Eu estava na praia, tô brincando, estava no Rio. Estava na praia. Infelizmente, eu acho que
esses acontecimentos são muito positivos para a causa, porque Tem um lado, né? apesar de terem morrido cerca de 60 porcas, se não me engano, a quantidade de animais mortos no Brasil só terrestres por dia é em torno de 15 milhões. Então, é ilusória a quantidade de animais mortos e a quantidade de pessoas refletindo sobre o acontecimento e mudando os hábitos alimentares e, consequentemente, salvando a vida de muitos mais milhares de animais. Até porque caminhões com animais capotam quase todo dia, assim, a gente vê em sites pequenos do interior, mas esse caso era até bom que todos eles fossem super valorizados na mídia, assim, né? Aparecessem ao vivo e com imagem de helicóptero e tudo. E a realidade desses animais, as porcas de gestação, são das mais traumáticas possíveis. São porcas que só veem a luz do sol a caminho do abatedouro e olhe lá. E como você falou, Fábio, é proibido por lei você abater qualquer animal prenho, né? E isso é legal a gente expor. Acho que teve pouco trabalho em relação a isso, mas seria muito bom a gente expor para as pessoas que a gente está batendo. As pessoas estão consumindo animais, Sim. muitas vezes com filhotes. Ou seja, uma coisa que é muito insano, né? Eu acho que o consumo de carne já é insano por toda a realidade que existe. Mas se for para pensar que esses animais estão com filhotes, é algo inacreditável, né? Acho que para quem ainda não está familiarizado com isso, na indústria suína, as porcas, como o Lucas falou, elas vivem quase sempre em gaiolas, né? Que é gaiolas de bateria que chama, são umas gaiolas pequenas onde elas ficam só deitadas. Então elas são inseminadas, dão à luz ali, amamentam ali e esses filhotes vão crescer para servir também para a indústria, né? Para virar o que eles chamam de animal de corte. E essa mãe que fica ali tendo, sei lá, seguidas gestações, quando a indústria vê que ela não está dando o número de filhotes, né, até pelo desgaste E ela é mantida prenha permanentemente. Permanentemente, né? Uma seguida da outra. Com assim, inseminação artificial. Então, é uma coisa muito... E aí assim, quando ela não dá o número de filhotes ou não rende mais financeiramente como a indústria precisa ou quer, ela é simplesmente descartada para o matadouro, né? Então, o que acontece com vacas, o que acontece com outros Exato, animais. que a gente sempre fala disso aqui, as vacas também. A pessoa fala, toma o leite, mas não mata, o leite não mata a vaca. A pessoa não consegue entender que na produção o cara não vai fazer um asilo para as vacas que deixaram de dar leite. O que Elas acontece vão até pro com corte, cavalos, né? Então, Exato, assim, uma coisa muito... Então, Falta de enfim. informação que tem também. Exato. É por isso que a gente está tentando levar informação para a pessoa pesquisar sobre Não isso. é possível que ela tenha conhecimento, que ela desperte a consciência e não mude os hábitos, né? Sim, Tem alguma pois coisa é. muito errada se a pessoa não mudar os hábitos. Porque não é só para ela, né? Você está prejudicando terceiros, né? No caso dos animais aí. E outro resgate que eu gostaria de relembrar aqui, que eu acho que talvez foi o maior assim, de repercussão internacional que aconteceu no Brasil, foi o do Instituto Royal, né? Que é dos Beagles, né? Que aconteceu, foi em outubro de 2013, onde um grupo de mulheres se acorrentou no portão de um instituto de pesquisa, de vivissecção, que usava cachorros da raça Beagle para fazer testes de produtos de cosméticos, de remédios e até de pesticidas, depois foi descoberto. E elas se acorrentaram lá, até eu comentei no outro episódio, né, e deram uma carta para a Silvia, que era a diretora do local, falando que eles queriam que o local fechasse as portas. Ela deu risada na hora, porque ela falou, vocês estão sonhando, né? Vamos conversar alguma outra coisa e tal. Eu mesmo, quando fiquei sabendo do caso, eu cheguei a publicar uma matéria no Vice para informar que tinha essas pessoas lá acorrentadas no portão, mas eu tinha certeza que não ia dar em nada, porque, né, enfim, é uma coisa... E o fim que a coisa foi tomando um rumo também, que eu acho que todo mundo já viu isso, porque aí começou a chamar mídia e etc, e aí aconteceu no dia 18 de outubro aquela invasão, que aí sim tornou o caso conhecido no mundo inteiro, que as pessoas começaram a entrar e saíam com cachorros no colo e aquela gritaria, né? Então, nesse caso, eu cheguei lá depois, eu até gostaria de ter participado da invasão para salvar aqueles animais, mas eu estava em São Paulo digitando
informando as pessoas do que estava acontecendo lá e falando com o ativista que estava lá, enfim. Foi o Caco Ritchie que deu o chute na porta, né? Foi, eu não sei. Foi. E eu gostaria de ser essa pessoa que chutou a porta, mas... E aí eu cheguei lá depois e vi como estava, e eu via pessoas assim que claramente não eram ativistas e não tinham nada a ver com a questão, entrando no Instituto Royal e retirando os bigos e tal. Então, tem outro lado aí que eu gostaria de levantar com vocês, assim, que esse caso específico, ele teve essa repercussão. Será? Talvez. Porque eram beagles? Será que se fossem vira-latas, cachorros, ou se mesmo fosse outra espécie, se fosse um lugar que tivesse muitos porcos mesmo, por exemplo, ou muitas vacas, será que ia ter essa comoção do jeito que teve? O que você acha disso, Alana? Beagles, né, mostravam assim as carinhas fofinhas. Todo mundo já tem essa beagles, afeição né? com cachorro, e beagle é super simpático. né? Mas eu acho que sim, sabia? Eu acho que ia despertar talvez não uma comoção tamanha como foi, mas... O dos porcos, por exemplo, porcos, muita gente desacreditava que ia chegar no nível que chegou, assim. Mas eu acho que sim, alguma repercussão ia ter. E que Vacas você... também são fofinhas, pois também é. são fofinhas. Vamos pensar no animal, então, que eu não sei um animal que não é tão fofinho, não sei. Tem Mas, animal, você Lucas, come. Eu acho que o que não. você acha? Você Eu acha acho que que não? Recentemente a gente fez um post na Mercy Foreigners Brasil falando de uma situação hipotética. Agora vai ter o festival do bacon em São Paulo. Uhum. E a gente fez um post falando que teria um festival de carne de cachorro. E quando a pessoa entrava no post, ela entendia que a gente buscava falar que é a mesma coisa. As pessoas ficam revoltadas. A gente via nos comentários muita gente que nem chegava a acessar o link. Eu vi. As pessoas falam assim... Eu Nossa, fiz... a gente tem que matar esses filhos da puta que estão fazendo. E nos comentários dos posts que a gente estava vendo do festival de bacon, todo mundo, nossa, que maravilha, não podemos perder. Ou seja, é claramente um distúrbio. E pode ser que seja a mesma pessoa comentando nos dois. Provavelmente. Qualquer animal domesticado que a gente está acostumado, se fossem gatinhos, se fosse até vira-latas, acho que existiria comoção, mas se fossem realmente vaquinhas e porquinhos que as pessoas são acostumadas a explorar, acho que não teria tanta comoção. Talvez até falasse, ai que dó, né? Mas tipo, vou almoçar. Infelizmente é assim, né? Então acho que... Foi sempre assim, então vai ser A assim. Melanie Joy expõe isso de forma tão bonita, tão clara, né? E acho que é definitivamente isso. A gente cresce numa sociedade que impõe pra gente esses A Melanie Joy, só para contextualizar para quem está em casa, ela é uma PhD, autora do livro Por que Comemos... Agora que eu vou lembrar desse nome, não vou, mas Por que Comemos Vacas... Vestimos vacas, comemos porcos e amamos cães. Isso. Ou algo que o valha. Eu coloco aí no vídeo depois. E ela dá palestras, né, sobre isso, e eu acho que realmente se fosse... No caso do Instituto Royal, se fossem de vacas, eu não sei se teria o mesmo impacto mesmo, assim. Bom, agora, outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, agora até sobre comunicação. Nesses momentos críticos, no momento desse resgate que o Michael comentou nos Estados Unidos, ou do Instituto Royal, ou dos porcos do Rodonel, qual seria uma boa estratégia de comunicação? Como usar esse momento crítico, que nem você falou? Isso, infelizmente, a gente tem que ver até como uma coisa boa, né? Porque está divulgando uma crueldade que acontece todo dia. Como usar a comunicação nesses momentos críticos? Aproveitar aquele momento em que as pessoas estão mais sensibilizadas com o acidente ou com o resgate que está passando na televisão. Como usar isso para divulgar o veganismo? Se você puder falar por você e passar para o Michael também, por gentileza. Eu acho, Fábio, você faz isso de forma fantástica e em todas as circunstâncias, né? Com o Leão Cecil, com o golfinho que morreu em Santa Catarina, por causa de uma selfie, o caso do Rodrigo Hilbert, que é uma realidade, assim, isso acontece todos os dias no Brasil com uma frequência absurda, e acho que ao invés de utilizarmos essas situações para criticar o que está acontecendo, acho que a gente precisa promover a reflexão das pessoas e mostrar isso não é 0,1% do que acontece no Brasil diariamente. Né? O caso do Rodrigo Hilbert, só para quem não está lembrado, a gente eu tento ficar contextualizando, porque às vezes alguém não está... o Rodrigo Hilbert, o ator mesmo, o marido da família Lima, é ótimo, hein? Ele é marido da família Lima? Não, ele é casado com a Fernanda Lima, e ele, num programa que ele tem no canal GNT, ele foi até um sítio e pegou uma ovelha e matou a ovelha durante o programa, e isso causou uma Ovelha bebê, né? Uma ovelha bebê ainda, para piorar um pouco, né, a percepção do público, e cozinhou essa ovelha junto com o dono do sítio,
E isso foi ao ar como se ele tivesse feito, como se ele estivesse fazendo, como ele sempre faz, né? Outros animais, só que já vem em pedaço. Então, como ele pegou o animal no pasto, matou e tudo, então deu essa repercussão grande, assim. Inclusive, ele pediu desculpas depois, né? Eu acredito mais até os que não são vegetarianos. Porque vegetariano e vegano, você está acostumado, você sabe que isso acontece quantos bilhões de vezes por ano. Você está até, não que acostumado, mas você está preparado para ver, você sabe que isso acontece. Agora, acho que chocou. E mesmo assim é revoltante pra gente. É revoltante sempre. Né? Né? E a gente precisa não ter calma e falar, não vamos criticá-lo, né? Vamos mostrar, não, isso acontece todos os dias, você pode fazer a conexão. Eu acho que isso despertou muitos onívoros mesmo, pessoas que comem carne, que até, né? Então, acho que isso revoltou mais. O programa MasterChef da Bandeirantes também recentemente usou... O ingrediente principal foi cabeças de porcos, né? Então você imagina para alguém que estava envolvido no resgate dos porcos do Rodonel, que nem eu vi os porcos no santuário, visitei várias vezes, e aí ver uma cabeça de porco na televisão, tudo bem, se fosse uma participante que é minha amiga. Sério? Quem? Ou você não pode falar? Raquel. Você provavelmente já ganhou o MasterChef quando for ao ar isso. E ela postou um coelhinho Na semana anterior foi um coelho. Ela postou um coelhinho fofo e falou, sinto pena, mas... né? E esse episódio que teve... O coelho também deu uma repercussão, mas a cabeça de porco assim, na televisão... Foi muito agressivo. Porque eles abriam com serra. Então... Precisava, às vezes não precisava, mas até é bom, né? Infelizmente, como você falou, coisas assim tem que acontecer para que desperte pessoas e tal. Não, a maioria das pessoas comentavam assim, eu nem sou vegetariano nem nada, mas isso aí eu achei que é desnecessário. A pessoa não queria ver. Então, assim, tem um lado... Tem a banalização da crueldade, que eu até fiz uma enquete no Vista, se a pessoa achava que era a banalização da crueldade ou se era bom para fazer as pessoas acordarem. Então ficou meio a meio ali. A morte não pode ser banalizada de forma nenhuma. Então, ao mesmo tempo, se você expõe isso demais na TV ou nos meios de comunicação, talvez você banalize, chega uma hora que a pessoa nem ligue mais. Por outro lado, é inevitável você ter que mostrar isso para poder mostrar que existe uma coisa errada ali. Pensar que 10 anos atrás, se essas cenas fossem mostradas, ninguém se chocaria ou não haveria essa comoção toda. É verdade. O despertar está acontecendo aí, não dá para ignorar, né? Então, que bom. Sim. Nos 2 últimos episódios, até a gente falou de dinheiro. Inevitável a gente voltar nesse assunto agora, porque a gente está falando de resgates, mas eu gostaria de saber de vocês, se vocês, na Mercy for Animals, não tem, pelo que eu entendi, não tem resgate, né? O que tem é investigação e um ou outro animal. Mas, de repente, vocês podem estimar, e eu posso estimar também, que eu vou falar sobre isso, quanto custa um resgate e, principalmente, quanto custa o pós-resgate. No caso do Instituto Royal, a gente não sabe muito bem quanto custa esse pós-resgate, porque as pessoas que entraram lá, eu acredito que até a maioria, depois que as portas foram abertas, entraram para pegar Beagle, porque queriam um cachorro de raça e tal. Então, eu presumo que estejam cuidando. Ninguém nem sabe onde está. Foram adotados. Na minha rua tem um cão, um Beagle resgatado do Instituto Royal. Então, mas o Santuário das Porquinhas... Exato. Então, mas no caso dos porcos do Rodonel, na época, a gente que estava ali no meio do negócio, a gente falou, não, vamos fazer uma campanha para arrecadar dinheiro, porque isso vai demandar muito, porque acho que eram 80 porcas, morreu uma parte depois de complicações. E elas tiveram filhotes, né? Tiveram filhotes, enfim, se multiplicaram. Nem sei quantas tem hoje em dia, mas deve ter umas 80 também, sei lá. E aí, mas foi incrível que a arrecadação foi recorde. Nunca no Brasil uma campanha para os animais tinha arrecadado tanto dinheiro em tão pouco tempo. Acho que foram quase 300 mil reais, assim, que para a realidade brasileira isso é muito, assim, em poucos dias. E aí, isso também gerou uma crítica grande, até o apresentador, o Ratinho, né, que não nem é referência muito, mas ele fez duras críticas, assim, falando, esse dinheiro, da onde vai com 300 mil reais para cuidar de porco, não sei o quê? Esse dinheiro nem vai para os porcos, isso aí é golpe, que não sei o quê. Então, desde o início que a gente fez essa campanha, a gente falou, não, vamos fazer uma tabela com todos os gastos certinho, tornar isso público. Até hoje está público isso, a pessoa pode ver onde foi gasto, e é incrível como vai dinheiro, cara. Está precisando de dinheiro. E hoje em dia o santuário tem que continuar fazendo campanhas, sem contar com aquela sensibilização que a pessoa teve no momento do acidente, porque assim, cada um desses porcos, eles demandam cerca de R$500, 400, R$500, segundo as estimativas lá da dona do santuário, por mês. Teve que construir também o espaço. Sim, teve que construir, enfim, tem poço, teve que fazer poço, teve muito gasto pesado.
E a manutenção desses animais também é bem complicada. E vocês têm alguma estimativa disso nos Estados Unidos, como funciona? Se as pessoas ajudam sempre quando tem um grande resgate, ou um acidente que nem esse das galinhas. Teve doação, as pessoas entraram para ajudar a comunidade. Quanto custa isso por lá? Como Michael, funciona? when this rescue occurred, did they have any donation from the people? How did they How much get does a this rescue rescue? cost? Yeah, that's a great question. I know a lot of people donated their time, but a lot of money was also donated to the rescues, and I think a lot of it was just from everyday people. I think they put out a call saying, "Hey, this situation has happened," and a lot of people opened up their Do you hearts have an idea and of wallets. how much, the amount of money? I don't. That's a good question. I think every rescue is a different amount. I think I do. Again, the great documentary that I can't recommend it enough is called Turlock. It's by the same guy that did Turlock. Cowspiracy, Coogan Keene, I believe is his name. But it talks about it there. So, but I know it's not cheap. That's for sure. And it's not just the actual rescue. Then it's taking care of the animals afterwards, finding them, homes and yeah. Não foi um resgate barato, como não foi aqui no Brasil, não é. E não é só a questão do resgate, o custo do resgate, é o pós-resgate, como você vai cuidar dos animais. E realmente, como a Cíntia falou, que por volta de 300, 500 reais só para manter cada porco por mês. Lá também ele disse que as pessoas abriram o coração para quando acontece, né? Acho que não é uma coisa tão só do Brasil, eu acho que lá também deve ter. Parece que as organizações se mobilizaram para mostrar, olha, a situação é essa, vamos ajudar a doar, e a população doou, como aconteceu aqui no Brasil. Entendi. E agora, para a gente fechar esse episódio, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu tenho certeza que vai demorar mais do que do tempo que a gente tem para respondê-la. A gente nem fala muito. Olha, como um santuário, por exemplo, esse da Cíntia, que estão as porcas do Rodoanel, ou qualquer outro, como um santuário pode gerar renda sem parecer um zoológico? Porque, assim, uma forma simples de gerar renda seria abrir para o público, por exemplo, mas aí vira um zoológico, não vira? Como que funciona no Farm Sanctuary, por exemplo, ou outro santuário que ele conhece? How can a sanctuary raise money without looking like a public zoo or something like? How do you think is a sustainable way to raise the money? Yeah, it's a good question, and and from what I understand, I think most sanctuaries are funded by donors, outside donors, individual donors, and I think that's probably the best way to do it is to get the money from people that care, and I think one of the best functions of a farm sanctuary. That these animals get to act as ambassadors for all the animals that don't get rescued, that suffer in these horrible factory farms. A gente vai voltar um pouquinho no que a gente já falou, né? A realidade dos Estados Unidos é totalmente diferente. Todo dinheiro que eles recebem de lá vem de doações de pessoas que são sensibilizadas com a situação, que os animais foram resgatados, o que eles evitaram de sofrimento. E aqui no Brasil a situação, infelizmente, é muito diferente. Em relação a doações, é muito mais difícil a gente conseguir promover essa cultura de ajudar, de ajudar instituições que estão promovendo muito bem. E acho que como você acha, pessoalmente, assim, não falando pela Merciful Animals, o que você acha que um santuário poderia fazer? Você acha que deve abrir para o público ou abrir de forma moderada? Porque eu sei que tem um santuário nos Estados Unidos, que eu não vou me lembrar o nome, mas é bem conhecido também, que ele tem como se fossem umas casas onde as pessoas se hospedam e aí podem trabalhar no santuário cuidando dos animais por um dia. Então a pessoa é voluntária no santuário, mas ela paga uma hospedagem, então de repente seria uma saída, não sei. O que você acha sobre isso? Eu acho que para o Brasil precisa de uma profissionalização muito grande. Acho que os santuários precisam se profissionalizar para mostrar para o público o que acontece, para conscientizar, para entrar nas redes sociais, expor o que acontece, como é que os animais são tratados na indústria, como é que eles são tratados no santuário. Eu
acho que seria sim uma estratégia para abrir para público, para mostrar para excursões escolares, para conscientizar a população, as crianças de como os animais são tratados. Mas aí excursões escolares pagas? Eu acho que poderia gerar dinheiro com diferentes, com vendas de produtos, com qualquer coisa desse tipo. E acho que dá para criar vários tipos. Por exemplo, eu venho conversando com um santuário e eu propus a ideia, acho que a gente vem conversando sobre a ideia de criar campanhas sobre adoção de porcas. E a pessoa pode adotar sem precisar receber a porca. Ela doa um valor mensal e ela acompanha o que vem acontecendo com a porca. E acho que precisa de um aumento de capacitação e profissionalização das mídias sociais para elas receberem informativos sobre isso. Até tem essa iniciativa aqui já. Né? Eu não sei como que acho que o Santuário das Fadas do Rio de Janeiro, eles têm essa possibilidade. Até o próprio Santuário das Porcas do Rodoanel, que é o Terra dos Bichos, eu acho, talvez esteja enganado, mas eu acho que eles têm essa possibilidade de você doar uma quantia por mês para adotar, mas acho que o que você está falando é que talvez teria que ter um sistema, assim, uma parte tecnológica mesmo para mostrar para a pessoa o que está sendo feito com Eu acho que para funcionar mesmo de forma sustentável, de forma rentável, tem que melhorar muito a profissionalização. Acho que desde a legalização dessas ONGs, que muitas não são legalizadas, desses santuários, para buscar arrecadação junto a empresas também, que elas são... elas têm o imposto de renda deduzido. Né? Isso é uma série de estratégias que se pode fazer para conseguir montar um sistema sustentável para conseguir manter essas postas, porque manter só com doações esporádicas, eu acho que é muito complicado. Bem complicado, porque o gasto não para, né? No santuário todo dia é muito dinheiro. E você sente que o dinheiro vai embora, você está pagando e as porcas vivem, acho que 15, 20 anos, não tenho certeza, então você imagina. Alana, uma solução prática e rápida, mágica, para as pessoas que têm um santuário gerarem renda de forma ética. Poxa. Difícil, né? Rápida, mágica? Se fosse fácil, não estava no tema aqui, porque olha, é difícil mesmo. Eu não tenho uma resposta. Eu acho que talvez essa questão da hospedagem, assim, mas... Os souvenirs, né? Você falou bem de produtos. Eles recebem, às vezes, até acho que a Cíntia, do Santuário das Porcas, acho que ela recebe como doação alguns souvenirs, né? Então ela consegue vender esses souvenirs, enfim, mas vender pela internet, talvez? Em Uma feiras, camisetas, em encontros veganos. feiras, ela faz isso, ela vende até comida vegana, ela cozinha. Aliás, excelente a boas, comida. né? Nossa, ela cozinha bem demais. Bom, então é isso, gente. Infelizmente não temos uma resposta, uma receitinha de bolo assim para falar, olha, faça isso, faça aquilo. Mas o que a gente sabe é que precisa, como o Lucas falou, profissionalizar o ativismo no Brasil. A gente não sabe exatamente como, mas eu acho que a gente está caminhando para isso, até com a chegada da Mercy for Animals e o amadurecimento das ONGs locais também. E se você tiver alguma sugestão, por favor, comente, porque é importante. Muita gente que está vendo isso também pode ser que esteja numa situação que tem uma ONG e precise gerar renda de alguma forma, de repente fazer uma festa. Enfim, comente aí, deixe sua opinião sobre isso, diga o que você acha. Esse é o último episódio da terceira temporada, então eu gostaria de agradecer novamente e com muito carinho mesmo meu amigo Lucas Alvarenga, vou falar de novo, que é o coordenador de comunicação da Mercy for Animals do Brasil, que é uma ONG que entrou em dezembro de 2015 aqui no Brasil, está crescendo bastante. Michael Nielsen, que é um dinamarquês que mora nos Estados Unidos e está de passagem pelo Brasil, aproveitei e já trouxe ele para cá para falar com a gente. Ele é o gerente de voluntários da Mercy for Animals. E a Lana Rocks, que eu não vou falar tudo de novo, sigam aí, The Veg Voice, no Instagram. Muito obrigado, de verdade, não tenho palavras para agradecer a disponibilidade de vocês, de ficarem aqui um dia inteiro gravando esses episódios. Com certeza vai inspirar muitas pessoas em tópicos totalmente diferentes. Muito obrigado e com certeza vocês vão estar aqui para as próximas temporadas, a gente vai trocando, mas vão voltar em algum momento com certeza. Então é isso. Semana que vem, terça-feira, 11 horas da manhã, mais 3 convidados sensacionais como esses. Então esteja aí terça-feira, 11 horas da manhã. Tchau!